Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Passoni Barbosa, eu sou aluno do primeiro período do curso de Relações Internacionais, daqui do campus de Poços de Caldas da PUC Minas, e vou falar um pouquinho sobre a carreira diplomática. Bom, antes de tudo, o que o nosso professor Vinícius Tavares comentou com a gente em sala de aula e que eu achei muito interessante é que o curso de Relações Internacionais é uma formação e não uma profissão, o que significa que a carreira diplomática é uma das diversas áreas que o profissional de Relações Internacionais pode seguir. Bom, mas indo direto ao ponto, o que é um diplomata? O diplomata ele é um profissional de nível superior que ele representa o Brasil no exterior. Ele participa de reuniões internacionais e negocia em nome do seu país. Bom, mas como eu posso me tornar um diplomata? Como que funciona o ingresso nessa carreira? Bom, o ingresso na carreira da diplomacia ela funciona por meio de um concurso público. O nome desse concurso é Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, o famoso CACD. Bom, esse CACD ele é um processo seletivo que ele vem acontecendo desde 1996 e ele acontece numa tradição de pelo menos uma vez no ano. Bom, o CACD ele é constituído de duas fases. A primeira fase é uma prova objetiva em formato de teste de caráter eliminatório. Ela é constituída de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia, direito e direito internacional público. Bom, a segunda fase ela é bem parecida com a primeira. Ela é uma prova escrita de caráter eliminatório e de também um caráter classificatório. Ela tem basicamente as mesmas matérias que a primeira fase, porém adiciona-se a língua espanhola e a língua francesa. Bom, passado nesse concurso, o profissional sai como terceiro secretário, mas para ocupar esse cargo ele tem que ter alguns pré-requisitos. Obviamente ele tem que ter sido aprovado no concurso, ele tem que ser brasileiro nato, estar no gozo dos direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, em dia com as obrigações militares. Bom, ele também deve apresentar um diploma de conclusão de curso da graduação de nível superior. Uma coisa que eu me surpreendi e que eu aprendi durante a confecção desse trabalho é que não precisa necessariamente ser um diploma do curso de Relações Internacionais. Pode ser um diploma de qualquer nível superior. Uma curiosidade é que o embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, tem a sua primeira formação em engenharia elétrica, ou seja, ele tem a formação superior, ele fez o concurso de admissão à carreira de diplomata e ele aprendeu a ser um diplomata dentro do Instituto Rio Branco, o que é muito legal. Bom, agora falando um pouquinho sobre a atuação do diplomata. O que ele faz? Bom, a rotina do profissional de diplomacia varia muito. Bom, mas basicamente o funcionário ele pode servir em países em que o Brasil tiver embaixadas, consulados ou em missões junto a organizações internacionais, como a ONU, por exemplo. Bom, ele também poderá auxiliar o governo na formulação e na execução da sua política externa. Ele pode atuar também das questões relativas ao comércio exterior, nas relações políticas e econômicas, na cooperação internacional e também na divulgação cultural. Bom, e por último, ele pode trabalhar na assistência consular de brasileiros que estejam no exterior. Isso ocorre muito e é uma vaga muito pretendida pelos diplomatas. Bom, essas viagens ao exterior contam muito, pois dentro do Itamaraty existem níveis e a progressão nesses níveis contam com um número específico de horas no campo exterior. Então, para progredir dentro da carreira diplomática no Itamaraty, precisa ter horas de campo no exterior. Bom, mas também existem complicações na carreira. O maior desafio do diplomata é estar aberto e despir da sua cultura para vestir a cultura alheia. O que significa isso? Ele tem que estar aberto a novas experiências, a novas culturas, coisas que são diferentes da realidade dele. Outras complicações podem ser de elementos tradicionais de maneira geral, como sentir falta da própria cultura, de falar a própria língua ou de comer a sua comida da sua terra natal. São coisas que o diplomata ele tem que estar aberto a novas experiências e ele tem que aprender a lidar com esses desafios. Bom, nosso tempo é curto e basicamente a carreira da diplomacia é essa. Ele atua dessas formas e para ingressar nessa carreira tem que ser também dessa forma. Espero que vocês estejam se cuidando e que nós nos veremos aí em um curto prazo de tempo, é o que eu espero. Obrigado e uma excelente noite.